De hoje, a palavra de hoje é: Deus quer usar a tua família. Repita comigo assim: Deus quer usar a minha família. Amém? Agora, usar para quê? Para que Deus quer usar a tua família? Você já parou para pensar para que Deus quer te usar ou usar a tua casa? Eu creio, querido, que Deus formou o teu casamento, a tua família, os teus filhos, aqueles que têm filhos, foram gerados para cumprir um propósito. Não foram gerados para povoar o mundo, nem o inferno. Eu creio que a minha família ela foi constituída, ela foi formada, porque Deus quer usar a minha família. Deus quer usar a tua família. Você que é casado, Deus quer usar o teu casamento como exemplo. E eu peguei alguns exemplos da Bíblia e eu quero compartilhar com vocês. Deus começou um grande projeto. Repita comigo assim: Deus teve uma grande ideia no início da criação. E qual foi a grande ideia dele? Foi criar a família. Lá em Gênesis, nós vimos, Gênesis capítulo 1, que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher Deus criou. E Deus casou ele, uniu eles e fez eles um só corpo, uma só matéria. E colocou eles no meio do Éden, no meio da delícia, no meio da comunhão. Interessante que Deus cria o casamento para estar em comunhão, no lugar da comunhão que é o Éden, no lugar das delícias, no lugar das maravilhas de Deus. O teu casamento, a tua família foi formada para estar nas delícias da comunhão com Deus. Você não pode tirar isso da sua mente, do seu coração, porque é a propósito de Deus. E ele fala isso lá em Gênesis capítulo 1. Deus começou ali o seu propósito. Agora ele continua, Gênesis 6, ele continua o seu propósito na vida de Noé e a sua família, quando ele separa Noé e firma uma aliança com Noé. Melhor dizendo, antes de firmar uma aliança, ele chama Noé, convoca Noé para construir um grande barco chamado uma arca. E essa arca era para que a família de Noé estivesse ali dentro e colocasse um casal de cada animal, de todas as espécies, porque viria um grande dilúvio, uma grande tempestade, e Deus ia exterminar toda a raça humana. Somente a família de Noé estava dentro daquela arca. A arca, eu já preguei aqui, eu quero relembrar você. A arca nada mais é do que a igreja, aponta para a igreja, aponta para a comunhão da igreja, o lugar aonde nós estamos livres de todas as obras malignas, ou de toda a tempestade, tudo aquilo que vem para tragar a nossa vida. A igreja é o lugar de segurança, é o lugar da comunhão, é o lugar do livramento. E quando nós estamos na igreja, nós estamos firmes com o Senhor Jesus. Mas eu quero falar um negócio para você importante. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão em comunhão com o corpo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, convertidas, mas ainda não pegou ainda a revelação do que é a igreja. E por isso você observa muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem vencer a tempestade. Muitas famílias não conseguem, mesmo da igreja, viver as promessas de Deus. Então Deus chama Noé para continuar o seu propósito, e ele renova então o seu propósito com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, aonde ele chama Abraão para viver grandes coisas. E ele continua no tempo onde Jerusalém foi destruído por causa da Babilônia, por causa do inimigo que veio destruir os muros de Jerusalém. Deus então chama Neemias, e Neemias no capítulo 2 e no capítulo 6, de 2 a 6, ele convoca as famílias para reparar as brechas do muro de Jerusalém. E ele vem para o Novo Testamento, e ele então, no primeiro milagre do seu filho Jesus, em João 2, ele transforma a água em vinho, ou melhor dizendo, ele transforma aquilo que é natural no sobrenatural. Então, querido, eu quero falar um negócio para você. Desde o início, Deus está trabalhando no seu propósito. Adão, o primeiro casamento, a primeira família que Deus formou lá no Éden, Adão e Eva. Quando ele fala de Adão e Eva, ele está falando do princípio da dependência de Deus. E quando ele fala da dependência, ele fala para mim e você também, não só Adão e Eva. Quando ele começa o seu propósito, para que o propósito de Deus ele chegue até o final, existe o primeiro princípio: depender de Deus.
E Deus ele então ensina a Adão a depender. Olha, você vai comer de tudo, eu te dou todas as árvores frutíferas, você pode comer menos uma, você não pode comer 10. E ele então, ele coloca princípios para Adão, obediência e dependência de Deus. Mas Adão, ele quis ser melhor dizendo, a mulher de Adão, ela quis ser melhor, porque a serpente a enganou e levou ela a enganar o seu marido. Então entenda, querido, a primeira coisa que Satanás quer colocar nas famílias é a independência de Deus. Não tem como a sua família passar a tempestade na independência de Deus. Não tem como você viver promessas na independência de Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra precisa ser independência de Deus. Quem ligou para o microfone? Aleluia. Aleluia. Então, queridos, princípio na vida do cristão, a minha família precisa entrar nessa dependência de Deus. E depender de Deus é naquele momento em que tudo está difícil, parece que tudo está do avesso, parece que não dá certo. O que eu preciso fazer? Clamar ao Senhor. A oração nos leva ao nível da dependência. E quando eu oro no momento da tribulação, da tempestade, eu estou falando, Deus, só o Senhor pode fazer. Então isso é dependência, querido. E Deus quer usar a tua família, mas entenda, Ele quer usar a minha família também. Mas eu também preciso entender que eu e a minha família, você e a sua família, precisa sempre depender de Deus. Aleluia. Quando ele fala de Noé, ele fala da comunhão da igreja. Uma das coisas que Deus quer fazer usando a tua família e a minha, é que a nossa família esteja na igreja. Nós precisamos clamar. Se você tem alguém na sua família que ainda não está firme com o Senhor, ou está afastado, você precisa clamar por essa vida, para que Deus venha usar a tua família, para que essa pessoa esteja firme na comunhão da igreja. Você e a tua casa, assim como Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas servir ao Senhor como? Na igreja, na comunhão da igreja. Meu querido, muitas das vezes nós não queremos ter essa comunhão da igreja. Muitas das vezes nós não queremos estar junto, próximo. Muitas das vezes, querido, a falta de comunhão aponta para que aquele momento em que nós passamos por lutas e nós não confiamos no irmão em uma oração por nós entramos naquele mundo pequeno, aonde nós achamos que nós conseguimos tudo sozinho. Entenda, comunhão da igreja fala de você depender do seu irmão nas orações. Muitas das vezes, querido, os problemas chegam até nós pastores já estourando, já no final. Muitas das vezes o problema do casamento chega na vida do pastor, ou melhor dizendo, não no casamento do pastor, mas a ovelha só conta o problema para o pastor orar, para o irmão orar, para o líder orar, quando já não tem mais jeito. Isso é falta de comunhão. Isso é não acreditar num conselho. E não precisa nem ser um pastor para aconselhar você. Você pode ir num cristão maduro, numa pessoa pronta para te ajudar. Isso é falta de comunhão. Quando você entra nessa independência, querido, nada vai certo, nada vai dar certo na sua vida. Então, quando nós falamos de Noé, o projeto que Deus continuou na vida de Noé, fala disso, que a minha família precisa estar em comunhão com a igreja. Você precisa clamar pela sua casa, para que isso se torne uma verdade. E a comunhão na igreja, querida, é muito importante. Eu fico assim meio que assustado. Essa semana eu estava conversando com uma irmã e o seu esposo. A gente fica meio que assustado porque o vendaval vem, tempestade vem forte. O primeiro passo que a pessoa toma ou dá é não estar vindo na igreja. Ontem mesmo eu estava conversando com esse casal. A primeira atitude é não vir à igreja. É o primeiro erro, é não buscar o Senhor, não ter comunhão na igreja, não ter comunhão com o irmão, com o Senhor. Então entenda, querido, tudo isso nos leva ao primeiro princípio.
da independência. Então Deus quer usar minha família, quer usar a sua família, mas entenda: primeiro princípio em Adão, depender de Deus. Segundo princípio em Noé, ter comunhão com a igreja. E o terceiro em Abraão, ele continua o seu propósito na vida de Abraão. Abraão nos fala de sair da mesmice e de viver coisas novas. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos na mesmice, acomodados em coisas que paralisam a gente, e nós temos que buscar coisas novas. Deus fala assim: Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Viver as promessas: eu farei você uma grande nação, eu abençoarei as famílias da terra a partir da sua família. Quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar também. Quem te abençoar, eu abençoo essa pessoa. Meu querido, deixa eu falar um negócio para você, é muito importante. Muitas das vezes nós temos que sair da mesmice e buscar algo novo para nós. Esse algo novo é algo que vai nos fazer crescer em Deus. Deus olha para Abraão e vê lá Abraão sonhando em ter filhos, mas não pode ter filhos porque era velho, e a sua mulher velha, não podendo gerar, sendo estéril. Deus sabia da dificuldade de Abraão, Deus sabia da necessidade daquela família, daquele casal, melhor dizendo. Deus sabia que ele estava acomodado ali na casa de seu pai. Ele sabia que ele vivia as mesmas religiosidades de seu pai. E ele falou: sai dessa terra, do meio dessa parentela sua, para viver algo novo. Eu tenho algo novo. Mas foi um grande desafio para ele. Ele já estava acomodado, querido. Ele já estava para ele estava bom. Mas entenda, Deus quer continuar o projeto, Deus quer continuar o propósito, mas para isso a minha família precisa sair da mesmice. Deus quer usar a minha família, mas para a minha família ser usada, a minha família precisa viver o sobrenatural de Deus, mesmo que os olhos naturais não enxerguem o sobrenatural. Eu vou crer, se Deus falou, vai acontecer. Deus vai usar famílias que vivem os milagres, querido. Para quê, pastor? Para testemunhar. Deus quer que a tua família viva o sobrenatural para testemunhar. Por quê, pastor? Porque Deus vai colocar famílias do seu lado, perto de você, para você evangelizar com os testemunhos de vitória que Deus vai te dar, querido. Mas para isso, sai da mesmice, viva o sobrenatural, vai viver coisas novas. Porque Deus estava falando para Abraão, eram as promessas de Deus. Para imaginar, Abraão, como eu vou viver saindo da mesmice, as promessas, se a minha mulher é estéril. Para imaginar se Abraão fixasse os seus olhos espirituais na sua esposa velha e estéril. Para imaginar se Abraão ficasse olhando somente para a situação que eles estavam vivendo atual. Se Deus falou, vai acontecer na minha vida. Se Deus falou, Ele vai abrir as portas. Se Deus falou, vai acontecer. Abraão não mediu esforços, ele foi. E para onde? Um lugar que nem ele sabia onde era. Mas ele foi, e Deus foi fazendo a obra perfeita na vida daquela família, porque Deus queria usar Abraão. Tanto é que Abraão, hoje ele é considerado o pai da fé, é o nosso pai da fé, e nós temos ele como um exemplo de fé. O que eu quero falar para você, muitas das vezes, querido, para você sair da mesmice e viver o sobrenatural de Deus, você precisa andar na fé sobrenatural. Pastor, por que o senhor falou que tem fé sobrenatural? É porque tem a fé natural. A fé natural é aquela que... Quem já andou de avião aqui? A fé natural é aquela que você compra uma passagem de avião para longe, você entra no avião, nem pergunta o piloto se ele está habilitado. Você não pergunta se ele está conforme aquele que desceu o avião naquelas montanhas. Você não pergunta. Ninguém pergunta. Mesmo depois daquele acidente, daquele rapaz meio doido, né? Matou não sei quantos, que trancou a porta da cabine. Mesmo assim, ninguém vai lá perguntar: você não é doido não, né, rapaz? Você não vai me matar não, porque a fé é natural. Você compra e sabe que aquela pessoa é habilitada para te levar, pilotar aquele avião. Fé natural
fé natural é quando você pega um ônibus, você pergunta se o cara tem habilitação, carteira D para dirigir um ônibus. Quando alguém oferece uma carona para você, você não pergunta se a pessoa tem carteira, se não tem, você vai. Fé natural é quando você trabalha, né, contando que é certo no final do mês você recebeu, no início do mês você receber. Fé natural, que você vai assinar uma carteira e trabalhar para receber. É a fé natural. Agora a fé sobrenatural sai do nosso entendimento, querido. Sai do nosso entendimento. É muito mais além dos olhos naturais. É aonde você não consegue enxergar, mas Deus está trabalhando. É a fé sobrenatural. E Abraão, ele foi usado, tanto é que hoje ele marca a nossa vida. Abraão é um grande exemplo de homem de fé. E ele então continua em Neemias. Lá em Neemias, capítulo 2, quero ler esse texto com vocês. Neemias, capítulo 2. Eu não vou ler todo o texto, mas tanto do capítulo 2 até o capítulo 6 fala dessa reestrutura dos muros de Jerusalém. Interessante que esse capítulo, esse livro fala, se eu não me engano, no capítulo 6, isso. No capítulo 6 fala de 3 homens que se levantaram contra Neemias: Sambalate, Gesem e Tobias. Esses homens, eles foram usados por Satanás para tentar impedir a reestrutura dos muros de Jerusalém. E interessante que Neemias, ele convoca as famílias de Israel, dos judeus, para fecharem as brechas, os buracos no muro. Interessante isso. Para que serviam os muros na cidade antigamente, pastor? Porque antigamente existiam muitas guerras, principalmente o povo judeu era um povo muito perseguido pelos amalequitas, pelos filisteus, e havia muita guerra, e as cidades eram fechadas por muros altos e largos. Era conhecido como fortaleza da cidade. Era a forma de proteger a cidade. Mas nesse período em que Jerusalém foi atacado, não teve como proteger por causa do pecado de Jerusalém, pecado dos reis, houve uma destruição total. Mas Deus teve uma ideia. A ideia de Deus foi levantar Neemias para ser o homem que estaria liderando a reforma ou a reestrutura dos muros de Jerusalém. Hoje os muros representam hoje aqui aquilo que protege a sua vida, aquilo que protege a sua família, aquilo que protege o seu casamento. Por exemplo, um tijolo que nós colocamos nesse muro que protege o casamento é confiança no casamento, é aliança do casamento, é uma boa comunicação no casamento. Tudo isso estrutura o muro que protege a família. São os pais que educam seus filhos na verdade, são os filhos que honram seus pais como a palavra nos ensina. Então tudo isso são os tijolos que nós colocamos para proteger a família, proteger a nossa casa. Oração, jejum, subida ao monte, compromisso com a palavra, tudo isso se torna os tijolos que nós colocamos, ou as pedras que nós colocamos para reestruturar ou construir os muros de proteção da família. E muitas das vezes nós observamos que algumas famílias evangélicas não estão prontas para Deus usar, porque falta princípios, falta oração, falta princípio da leitura da palavra, falta comunhão no lar, falta o princípio do amor, da comunicação, do compartilhar dos problemas. Falta muito isso.
Agora, pastor, por que Deus chama Neemias? Eu aprendo com Neemias que nós precisamos entrar na brecha das famílias. A igreja, Deus quer usar a igreja para entrar nas brechas. Meu querido, eu estou impactado com o que está acontecendo em pouco tempo nas casas de pais. O que nós estamos fazendo é entrar nas brechas das famílias e orar por elas, ajudar elas a entenderem o propósito de Deus. Muitas pessoas estão apagadas ou cegas espiritualmente, que não conseguem enxergar a obra do inimigo no meio das famílias. E Deus quer usar a minha casa e a sua casa para entrar nessas brechas, querido. E Neemias, ele foi escolhido para isso. Mas deixa eu falar um negócio para você. Existem aqueles que são voz contrária para atrapalhar o projeto de Deus. Sempre vai ter uma voz contrária. Sempre vai ter alguém para tentar nos jogar para trás, nos impedir de avançar. Sempre no meio da família, ou pessoas tentando impedir o crescimento da tua família, se tornarão Sambalate, Gesem e Tobias. Tem um certo momento que Neemias, ele estava trabalhando com os homens, ele estava na sua mão a espada e na outra estava colocando os argamassa e tampando as brechas dos muros. Mas o que é isso, pastor? Fala da igreja está preparada, a família está armada, pronta para guerrear. Deus só vai usar a família que está pronta para guerrear. Deus só vai usar a família que está pronta para impedir a ação do inimigo. Deus quer usar a tua casa, mas será que a tua família está pronta para Deus usar? Será que a tua família está já com a espada na mão para guerrear? Espada fala dos princípios da palavra. Será que a minha família, a sua, está edificada na palavra, a espada de dois gumes? Fazer guerra. Muitas das vezes nós temos que fazer guerra, querido. Nós temos que fazer guerra dentro de casa. Nós temos que impedir com palavras o inimigo entrar. Você está com a tua família fazendo uma grande obra na casa de Deus. Vai alguém se levantar para impedir você e a sua família de ser uma bênção. Mas entenda, se você estiver firme no propósito, nada vai te paralisar, e Deus vai usar a sua família, e a sua família Deus vai levantar para entrar nas brechas. Interessante que domingo aqui eu fiz a pergunta: quem gostaria de estar, pedi para levantar a mão, os irmãos que querem se alistar para essa grande obra das casas de paz. Eu observo todos, querido, algumas mãos não se levantaram. Eu fiquei olhando e disse: meu Deus, pessoas que eu pensei que seriam os primeiros não levantaram as mãos. Sabe por quê? Para mim estava dizendo: a minha família não está pronta para fazer a obra. A minha família não está pronta para estar de frente. Quando você não coloca a sua família à disposição, é sinal que ainda não está pronto, não está pronto para ser usado por Deus. Interessante que quando a gente faz um apelo desse, a gente observa imediatamente os disponíveis. As pessoas já levantam dando glória a Deus, eu vou dar comigo, pá. Isso é maravilhoso. Mas Deus só vai usar aqueles que estão disponíveis para a obra dele. Os que não estão disponíveis, Deus vai abater no caminho, não vai avançar. Entenda isso. Você e a tua família tem que estar disponível para entrar na brecha. Existe a brecha da meninice dentro da família. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa de meninice, bobice, como nós falamos. Isso tudo tem que sair. Uma família edificada não pode ter essas coisas, não pode ter esses princípios negativos, porque Deus quer usar a tua família. E aqui eu fecho em Jesus. Deus usa Jesus para restaurar. Mas restaurar o quê? Trazer alegria no meio dos lares, trazer
trazer a paz aonde não tem. E Ele faz isso lá em João 2, aonde Ele transforma a água em vinho. Mas o que é isso, pastor? Transformar água em vinho. Ele vai transformar aquilo que é natural no sobrenatural. Interessante que no aniversário de casamento da irmã Luciana, nós estávamos ministrando essa palavra, e eu falei lá, não só para o casal, mas para todos que estavam reunidos. Quando você vai numa festa, é natural que você vai no casamento, você leva um presente, né? Ou você vai porque a pessoa é muito amada sua, que te convidou. Mas também não tem como você não ir pensando em quê? Bolo, salgadinho, torta salgada, refrigerante. É natural você ir pensando nisso. Ainda mais quando a cerimônia demora a começar, você já pensa o quê? O garçom já podia vir servindo. É natural, querido, né? Tem uns que acabam o casamento, sai do casamento e fala assim: hoje foi fraquinha a comida, né? Tem outros que falam que, rapaz, eu comi muito. Rapaz, o garçom toda hora vinha na minha mesa. Tem uns que falam assim: no casamento eu vou sentar na mesa onde o pastor estiver, porque quando o pastor senta, a mesa que está sentado, toda hora o garçom vai. É natural. Agora, querido, quando você está no meio de uma festa de casamento, que você vê que tem já 1 hora que o garçom não chega na tua mesa, nem com bebida, refrigerante, nem com um salgadinho, um doce, um bolo, o que você pensa? Está na hora de ir embora. Acabou a festa. Acabou a festa. Quando acaba a festa, acaba a alegria, querido. É natural. E naquele casamento, na boda de Canaã, Jesus estava lá convidado, e os discípulos também. Acabou o vinho. Interessante que o costume era trazer o melhor vinho no início, mas naquele casamento foi diferente. Eu posso até imaginar que aquele casal e os seus mestres-sala, aqueles que provavam o vinho antes de servir, eles ofereceram no início da festa o melhor vinho. Eu paro para imaginar isso. O melhor vinho, só que acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. O vinho fala de alegria na Bíblia. Acabou a alegria no casamento, na família, acabou a festa. Existe filho falando assim: pai, eu estou pegando minhas trouxas, estou indo embora. Mulher, estou saindo fora porque não tem mais alegria, não tem prazer de ficar aqui. Aí, amor, estou indo fora porque já acabou o casamento, acabou o vinho, acabou a alegria, não tem mais graça, não tem mais festa. Não era como iniciou, perdeu a graça. Jesus estava naquela festa. Interessante, era o início de um casamento, era uma festa de casamento. Jesus, Ele quer estar desde o início do projeto da sua família. Ele quer começar a fazer milagre desde o início do seu casamento. E chegou um certo tempo da festa, que o mestre Sala falou: acabou o vinho. Aí você para imaginar aquelas pessoas saindo tristes da festa. Aí Jesus gritando: não sai não, que vai ter mais, vai acontecer um negócio aqui. Jesus pega então aquelas talhas d'água e faz o milagre de transformar em vinho. Meu querido, não foi um qualquer vinho, não foi qualquer um vinho, foi o vinho, foi o melhor vinho. E Jesus transforma, então ele vai, leva para o mestre Sala, o mestre Sala toma e fica maravilhado. Que vinho maravilhoso. Ele então serve aos garçons, para os garçons servirem na festa. E aqueles que já estavam indo embora, começam a voltar. Peraí, voltou, apareceu o vinho, apareceu. Não sei de onde apareceu, mas no início veio um ótimo vinho. Agora esse aqui é 10 vezes melhor do que o que veio no início. Ele fala: como é que pode? O certo é oferecer o melhor no início, mas o melhor nessa festa vem depois. Deixa eu falar, querido, Deus é assim, Jesus é dessa forma. Ele tem um projeto na sua família, Ele quer usar a tua família, Ele vai usar a tua família. Mas se hoje não tem mais alegria, é só convidar Jesus
convida Jesus, que Ele transforma o natural no sobrenatural, Ele transforma a água em vinho. Aquilo que faltou alegria, Ele traz e multiplica alegria para você. Deus só vai usar a família alegre. Alegre. Deus só usa pessoas dispostas, alegres. Irmão, nós temos que trabalhar na obra como criança. Você já viu criança triste? Interessante que a criança é só alegria. A criança, ela chuta uma pedra aqui, machuca, e ela chora um pouquinho, para, daqui a pouco está de novo ali, pronto para chutar outra. Uma criança, ela discute por causa de um brinquedo com uma criança, daqui a pouco estão ali brincando novamente, não tem certeza por quê? É alegria. A palavra fala que da criança é o reino dos céus, e nós temos que ser como criança. Nós temos que fazer a obra de Deus com alegria, nós temos que trabalhar com alegria. Deus só vai usar aquela família que tem alegria. Meu irmão, não deixa a tristeza entrar na sua casa, não deixa o abatimento entrar na sua casa. Se entrou na vida do marido, ora, clama. Se entrou na vida da esposa, ora, clama. Se entrou na vida dos filhos, e os maridos clamam, a esposa e o marido clamam, porque Deus transforma a água em vinho. Por que Ele transforma? Porque Ele quer usar a tua família, Ele quer usar você, querido. Entenda, mesmo que esteja num momento difícil, Deus, Ele quer transformar a situação. Por quê? Deus quer usar a tua casa. Eu li aqui, querido, sobre 5 pessoas, mas eu poderia separar muito mais da Bíblia, muitos outros homens e suas famílias, mas Deus só pediu para falar sobre Adão, Noé, Abraão, Neemias e Jesus, para mostrar para você como é importante o teu lar para a obra de Deus na terra, como é importante o teu casamento na obra de Deus na terra, como é importante os teus filhos para a obra de Deus na terra. Eu quero falar para você um negócio, termino aqui. Deus, Ele vai nesses dias mostrar para você que Ele é Deus. Eu profetizo que Ele vai entrar com a providência para você nesses dias. Eu profetizo. Por que eu profetizo? Ele manda profetizar porque Ele tem algo com a sua família, Ele tem um plano de paz na tua família, Ele quer usar o teu lar, e Ele vai usar o teu lar, e você vai ver as promessas acontecendo, porque Deus não esqueceu de você, Ele não esqueceu de você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Deus tem algo com a sua família, querido. Adão nos fala da dependência de Deus. Noé nos fala que a nossa família tem que estar em comunhão na igreja. Abraão nos fala de sair da mesmice para viver o sobrenatural de Deus, as promessas de Deus. Neemias nos fala que Deus quer usar a sua família para entrar na brecha de outra família. E Jesus nos fala que Ele é que traz alegria para dentro da nossa casa. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o ambiente do nosso lar. O Senhor sabe o que está certo e o que está errado. O Senhor sabe onde tem os buracos, as brechas nos muros, aquilo que protege. Então entra com a providência, Senhor. Eu sei que o Senhor quer usar a minha família e a família dos meus irmãos. Eu creio nisso, que foi para isso que o Senhor criou cada família aqui presente. E eu sei, ó Pai, que o Senhor está usando famílias para entrar na brechas nesse projeto Casa de Paz. E eu creio, ó Pai, que o Senhor vai fazer essa obra crescer com as famílias fortes, edificadas, família alegre em fazer a tua obra. Eu creio nisso. Isso está no teu coração. Mas se hoje, ó Deus, aqui entre nós existe família que precisa, Deus, do teu milagre, do teu socorro,
Faça, Senhor Deus, nesta noite um milagre acontecer. Socorre, ó Deus, cada lar nessa noite. E muda esse quadro, ó Deus. Muda essa situação. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Visita as nossas casas, os nossos lares. Visita, Espírito Santo. Visita nessa noite cada lar. O marido que precisa, Senhor Deus, está firme na rocha, ter uma vida de oração. A esposa que precisa da sabedoria, saber a hora que fala e a forma que fala. O filho que precisa honrar seus pais. Entra com a providência, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor tem um plano de paz e não de mal. E eu sei que o Senhor quer usar os nossos lares. Ó Deus, e nós estamos aqui à tua disposição. Essa obra, Senhor Deus, nós levantaremos as famílias edificadas, os lares fortalecidos, os casamentos aliançados, os filhos, Pai, que honram os pais. Esse ministério será edificado assim, e nós profetizamos isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero ministrar uma canção. Eu quero ministrar aquela canção que as irmãs cantaram aqui no domingo. Deixa eu achar aqui a letra. Essa canção em nossas vidas. A irmã Fabi ou a irmã Jaqueline, ajuda aqui, uma das duas aí. Por quê? Elas cantaram no domingo, né? Você vai ser back vocal hoje. Cantar. Aleluia, Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós, esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou
projeto Casa de Paz, o milagre do Senhor chegará, a tua glória se manifestará, algo o Senhor fará. Cremos assim. Usa a nossa família, Senhor, usa os nossos casamentos, usa a tua igreja. Agora te pedimos, guarda, Senhor Deus, a nossa saída. Vamos para casa, Senhor Deus, protege o nosso caminho, e que seja um momento, Senhor Deus, feliz,